das cooperativas, quer dizer, o cooperado que entra para uma cooperativa cujo propósito exclusivo é esse. Ainda que não fosse esse o propósito exclusivo, né, a cooperativa ela não poderia praticar um negócio com natureza de seguro, dar esse tipo de proteção. E por que não pode? Porque não observa as regras, não constitui reserva técnica, né? Cada seguradora, quando ela contrata um risco, quando ela assume o risco, arrecada um prêmio, ela, no seu conjunto de atividades, e é importante dizer que ela destina um valor para cumprimento desses contratos. É importante dizer que o seguro ele é baseado no princípio do mutualismo, ou seja, muitos contribuem com pouco, cada um paga um pouco, um valor módico, para que esse conjunto tenha uma proteção, quer dizer, alguns serão indenizados em caso de sinistro. Agora, isso só funciona se realmente nós tivermos muito contribuindo. Se nós tivermos pouco, nós vamos ter a repartição desse custo por alguns, e o valor vai subir. E aí você entra num processo, num círculo vicioso, que exclui as pessoas, acaba aumentando o preço, né? Tem efeitos deletérios para o mercado e com prejuízo para a sociedade, que vai ter prêmios mais elevados, né? Os consumidores, nesse contexto, acabariam pagando mais por um contrato regular de seguros. Essa é uma ameaça concreta que as empresas, é um efeito colateral concreto da atuação dessas empresas que atuam sem autorização da SUSEP. Então, eu trouxe aqui algumas fotos, só para exemplificar. Nós temos aqui uma que se chama Federal Car, e ela usa até um símbolo interessante, né? Lembra um pouco o símbolo da Polícia Federal. Então, veja, é uma empresa que não é autorizada pela SUSEP, ela, com essa denominação, até com esse logotipo, ela passa uma imagem de ser uma empresa séria, uma empresa que tem credibilidade, e, obviamente, é uma empresa que vai gerar prejuízo ao consumidor. Vai gerar, seja por uma deliberação prévia, um propósito de enriquecimento ilícito, né, prática de crime de estelionato, inclusive, seja porque, em algum momento, a SUSEP vai lhe aplicar uma sanção pela atuação irregular e ela vai acabar tendo um desequilíbrio econômico, vai ter uma situação difícil em termos de solvência. Obviamente, quem vai pagar essa conta, quem vai ficar com prejuízo é o consumidor. Essa aqui é uma empresa que, salvo engano, talvez até alguns senhores possam me auxiliar, mas, salvo engano, a Polícia Federal colaborou no processo para fecharmos essa empresa. Olha aqui, ó, todas as características de um contrato de seguro, né? Até carro reserva durante 7 dias, assim, enfim, aqueles benefícios adicionais que normalmente as empresas de seguro utilizam. Okay, obrigado. Essa é a empresa norte-americana que nós referimos. Ainda não existe no âmbito da Polícia Federal nenhum trabalho, nós em breve encaminharemos para que vocês colaborem conosco, aí obviamente na esfera criminal, né? E que a gente possa responsabilizar também essa empresa. Nós em breve entraremos com uma ação na Justiça Federal para impedir a sua atuação aqui no Brasil. Quer dizer, não obstante o nosso processo administrativo, que em última análise ele resulta na aplicação de uma sanção pecuniária, nós tomamos também medidas judiciais. Hoje a SUSEP, quando identifica um caso desses, ela entra com uma ação judicial pedindo em juízo a suspensão das atividades da empresa, para
antes mesmo da conclusão do nosso processo administrativo. Nosso processo administrativo, infelizmente, leva alguns anos ainda dentro da SUSEP. Ainda temos a possibilidade de um recurso para um conselho no âmbito do Ministério da Fazenda. Então, nós assumimos essa estratégia de, uma vez identificado que realmente a empresa está atuando sem autorização, nós imediatamente ingressamos com uma ação judicial. Agora, a nossa fiscalização tem tido dificuldades, porque muitas empresas, justamente por não se assumirem como seguradoras, elas dizem, olha, não vou dar acesso à documentação da SUSEP, a minha documentação à SUSEP. Vocês, não sou supervisionado por vocês. E aí, realmente, nós temos que entrar com um processo judicial que tem a sua burocracia para ter uma autorização judicial para obter esse acesso. E, não raro, com resistência. Então, também nesse sentido, eu gostaria de trazer essa dificuldade, porque talvez a polícia possa colaborar conosco, até mesmo em alguma operação conjunta, para, inclusive, facilitar o trabalho também da fiscalização da SUSEP. Enfim, senhores, eu me coloco à disposição, se houver alguma dúvida, tendo em vista o tempo, e, obviamente, temos outros palestrantes, eu vou dizer que o meu endereço eletrônico está na página da SUSEP. Se alguns dos senhores tiver alguma dúvida, se interessar por algum tema, eu me coloco à disposição para esclarecer. Nós temos lá o nosso endereço eletrônico na página da SUSEP, né, susep.gov.br. Muito obrigado.